Isso é. Então, eu acho que para começar a gente pode fazer uma oração, né? Isso. Ó, só entrou aí a aula 8 e a aula 9 agora, né? Ah, sim, é porque é a continuação da aula passada. É, É o mesmo slide, é a mesma, é então... isso, exatamente. Ah, tá bom, amém. Eu oro. Amém. Só uma coisa. Ah, mas amém. Senhor Deus, Pai, obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia. Amém. Obrigado porque o Amém, Senhor nos Senhor. permite que nos reunamos e possamos estudar mais a tua palavra. Amém. Ajude-nos, Senhor, a Amém. compreendermos mais do Senhor, Amém, Senhor. mais do nosso relacionamento contigo e com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E fala conosco, Pai, para a tua Amém. glória e honra e louvor. Conduza-nos nessa aula para a tua glória. Em nome Amém. de Jesus, amém. Amém. E a Deus. Tá com problema de áudio, viu? Eita, nós. Então, deixa eu ajustar aqui de novo. Pronto, acho que agora vai ficar bom. Estão ouvindo a gente? Tá, agora dá pra ir. Tá, ótimo. Então vamos lá. Bom, pessoal, conforme a gente tinha conversado, né? A gente tinha uma. Ah, pera, vamos antes Vamos só revisar a fazer aula uma. passada. É isso, vamos só dar Depois, quando uma. chegar lá no lugar, a gente pergunta Exatamente. da lição. Acho que é. Exatamente, é. Isso. Hum? Ah, então, amém. Vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer só uma relembrar é viver, tá bom? Então, obrigada. Bom, então a gente viu que existem vários tipos de oração. Alguém lembra quais são os tipos? Até aqui, adoração, ação de graças, petição, confirmação, né, confissão, lamentação e intercessão. Isso mesmo, irmão, muito bem. Obrigada, irmão Cláudio. É isso aí. Então a gente vê, né, que existem vários tipos de oração. E é interessante que a gente pode, em uma oração, por exemplo, né, em um momento de oração, você utilizar esses vários tipos, né? Porque oração não se restringe a apenas um tipo. Hoje eu vou orar adoração. Hoje eu vou fazer ação de graças. Elas podem estar juntas ali, conectadas, claro. Estou falando assim, não que elas precisam, né? Mas você não necessariamente deve orar um tipo. Hoje eu vou pedir. Hoje eu vou confessar. Vou me confessar a Deus. Hoje é o dia. Né, gente? Então, assim, é uma coisa dinâmica. Tem um dinamismo. Eu acho que tudo isso, ó, vale a pena acrescentar. Tudo isso precisa ser desenvolvido pela gente. É. Não é algo. Talvez, muito provavelmente, a oração mais comum e mais fácil da gente fazer é É a a petição. petição, é verdade. Petição e a intercessão também, ainda que seja um pouco mais difícil, porque a gente geralmente não se coloca muito na posição do outro. Não é uma coisa A muito... petição eu acho que é o mais fácil, Eu né? acho. Mas a gente pode desenvolver, né, no nosso relacionamento com Deus, né? A gente vai ter momentos que a gente vai chegar para Deus basicamente se lamentando, e daí provavelmente vai acabar caindo numa petição também. Sim. É meio difícil não juntar as duas coisas. Quando a gente está alegre, vai adorar o Senhor, vai render graças. Quando a gente cai em pecado, a gente vai confessar Sim. os pecados ao Senhor. Sim. Então, em suma, né? Isso faz parte do nosso relacionamento com Deus, né? Na nossa caminhada, né? Amém. Verdade, amém. Bom, tá bom. A gente viu, né, que a oração intercessória é uma oração que nós fazemos em favor de outras pessoas. Então, o principal interesse é o outro e é um ato de amor, né? Porque você só pode fazer isso se você amar a pessoa, né? E nós vimos ali por quem
nós devemos orar, né? Então a gente viu que primeiro a gente deve orar por nós mesmos, né? Depois pelos próximos dos próximos, que é a nossa família. Depois os nossos amigos, os nossos conhecidos, e aí todas as pessoas, né, e que a gente basicamente, né, não vai conhecer, né, mas que são tão importantes quanto todas essas que nós listamos anteriormente, né, porque Deus se importa com todos. E aí então a gente conclui que não deveríamos nos restringir a apenas alguns dos grupos. E a pergunta: qual é o nosso interesse? No caso, qual é o nosso interesse quando a gente ora, né? O que a gente está... que a gente não... É bom que a gente ore prevendo uma alegria conjunta depois, né? Claro. Sim, sim. Mas é importante também que a gente ore sem interesse, sem esperar nada em troca, apenas né? pela alegria de ver pessoas sendo tocadas pelo Senhor. Amém, exatamente. E daí tem alguns textos aí, né, que vocês leram. Isso. Aí então a gente vê ali, a gente viu Tiago, né, 5,16. Acho que não precisa reler. Vimos em Efésios também, 6:18 a 20, né? Pra gente continuar firme ali, orando. Orando por todos nós, né? Porque todos nós somos, fazemos ali o evangelismo, né? Então todos nós estamos, né, como as pessoas falam ali, em missão, uma missão local. Onde o Senhor nos colocou, a gente deve falar do Senhor, no nosso trabalho, na nossa escola, ali nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, né? Vimos também a questão da gente orar ali com súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, inclusive também pelos nossos governantes. Claro, primeiro para que eles conheçam ao Senhor, mas nós não sabemos quem será salvo, né? As pessoas que serão salvas. Então, a gente também deve orar com o intuito de que eles façam um bom trabalho, porque todo mundo sai ganhando se eles fizerem um bom trabalho, né? Vimos a questão ali da gente orar pelos inimigos, né? Que Jesus deixa claro que a gente deve amar os nossos inimigos, então, logicamente, a gente deve também orar por eles, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Então, por que nós devemos orar? Pelos irmãos próximos, por todos os irmãos, todos os santos, os irmãos envolvidos no serviço à igreja. Então, na verdade, somos todos nós, né? Mas assim... especialmente também para aqueles que se dedicam em tempo integral. Sim. Acho que é importante também. Não pode ser negligente. Sim. E por todos os homens. E pelos nossos inimigos, é verdade. Eu sempre, outra vez também tive isso daí, porque a gente já associa todos os homens, inclui todos, até aqueles, né, que são os nossos inimigos, mas tudo bem. Agora sim, pessoal, rufem os tambores. Agora é a hora da nossa conversa sobre a lição de casa, né? Que está em João 17, do 6 ao 26.
Bom, irmãos, a gente pensou assim. Primeiro a gente queria saber o que vocês entenderam, né, da lição, né? Então, assim, qual é o assunto principal, né, desse trecho? Essa é a primeira pergunta. Ah, a pastora. Oi. Amém. O que a gente vê aqui é que Jesus ele está intercedendo em favor, junto a Deus, em favor daqueles que obedecem à palavra de Deus. Esse é o que eu achei logo no começo. Uhum. Tá? Uhum. Amém. Obrigada, pastora. Uhum. Então, olha lá, irmãos, a pastora ela falou, né, que estava falando de oração, né? Então, a gente vê aqui que Jesus ele estava orando. Mais algum comentário, gente? Uma coisa antes, assim. Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte da revisão que a gente fez? Gostaria de fazer acrescentar alguma coisa? Isso foi basicamente a revisão da aula passada. Né? Sim. Então, se não, daí fiquem à vontade para comentar um pouco mais aqui sobre esse texto que vou passar de lição de casa para vocês lerem. Exatamente. Quem conseguiu ler? Ei. Ei. Amém. Então, pegando a continuidade que a pastora falou, se ele é a palavra e a palavra está em nós, aí a gente temos que obedecer a palavra, né? Que é a palavra que veio para nos libertar, né? Amém. Né? Amém. Ele é o verbo, ele é o verbo, ele é a palavra, né? Então, aqui no versículo 8, já está dizendo, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. A gente temos que, através do Espírito Santo, né? Aceitamos a palavra. A palavra veio para nos libertar. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Amém. O que me chamou mais atenção, né? Não sei se está no mesmo contexto, o versículo 10. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Se nós estivermos nele e ele em nós, nós somos dele e ele está em nós, né? Amém. É verdade. Então, Então, olha lá. Então, a pastora falou que era sobre oração, né, de Jesus, né? Pelos discípulos, né? Aí o irmão Marcos falou que a gente deve orar e obedecer a palavra. E ele falou a questão da gente ser um, né? Um com Deus, né? Ser um com Deus.
Tem um detalhe também que eu queria Ah, comentar. sim. Na verdade, aqui Jesus pede ao Pai, né? Porque enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele estava pregando as boas novas, né? Pregando o amor de Deus que tem por todos nós, querendo pregar o cristianismo na verdade, né? E ele Amém. pede ao Pai que após a sua partida, que ele vai voltar, né, no reino dos céus, e que para os seus apóstolos e discípulos, eles continuem a levar a verdade, a palavra para aqueles que ainda não conhecem a palavra. É isso que ele pede, que os que vão ficar, que eles continuem firmes, né, na fé, que eles creem e que possam levar, eles sejam que as pessoas, eles que sejam como foram os pastores, né, que levem as palavras para aqueles que não conhecem ainda, Uhum. para que eles não desanimem com o que o mundo vai oferecer, as coisas diferentes, as coisas contrárias às palavras, que eles continuem firmes na fé e pregando o Evangelho. Amém. 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 Então, vamos retomando aqui, né? Então, a pastora falou sobre a questão da oração de Jesus pelos discípulos, né? Aí o irmão Marcos falou que era a questão Jesus orava, né, para que os discípulos também obedecessem a palavra e que eles fossem um com Deus. E o irmão Cláudio, ele fala que Jesus ele pede ao Pai para que os discípulos, após a sua partida, eles continuem levando a palavra. Então, eles sejam mensageiros, né, da palavra. Mensageiros do Senhor. Só gostaria de aproveitar o gancho agora do irmão Marcos, do versículo que ele fala, porque esclarece bem o que é aceitar Jesus. Esse versículo 8 é totalmente esclarecedor. Que ele diz: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. E aí ele completa: eles reconheceram de fato que vim de ti, e creio que me enviaste. Então, aceitar Jesus é aceitar a palavra, a mensagem, né? Então, não adianta a gente falar: aceitei Jesus, creio em Jesus, mas se você não conhece a Bíblia e a palavra e nem quer. Então, aceitar Jesus é aceitar as palavras do Pai, que Jesus Cristo é a tradução exata, né, a expressão exata do seu ser, que é a palavra de Deus. Amém. Amém. Legal. Amém. Então, então, vamos. Mais algum comentário, gente? Isso. Mais alguém gostaria de comentar, citar algum versículo, ou mesmo falar sobre algum outro versículo que já foi falado? Doriuma? Doliuma. Ó, Doliuma. tem outra passagem também nesse mesmo contexto, no capítulo 17, né? Fala da santificar-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade, né? E pegando também aí um pouco da palavra do irmão Cláudio, juntando aí, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor, né? A gente temos que santificarmos todo dia, né? Todo Amém. dia. Pegando também lá a pregação de ontem do pastor também, né? Que a gente temos que santificar, né? Matar a carne, né? O velho homem, né? Morrer para o mundo, né? Na verdade, Amém. morrer para o mundo, né? Amém. As coisas velhas se passaram, eis que o Senhor faz tudo novo, né? Amém, Jesus.
Esse é um pedido importante. É. Bom, acho que então a gente já Eu pode acho- prosseguir. assim. Eu acho que a gente já conseguiu, especialmente desse primeiro trecho, né? A gente já conseguiu abordar praticamente tudo. Se alguém quiser depois fazer algum comentário, pode interromper a gente. Bom, essa oração, né, que vocês leram é conhecida como oração sacerdotal de Jesus, né? Então, é, esse capítulo 17 inteiro, né, de João fala, é uma oração de Jesus, uma oração logo antes, né, de Jesus ser preso e de sofrer todas as coisas e de morrer. Antes dele ir, na verdade, pro Getsemane, né? E Jesus faz essa oração, né? Especialmente em prol daqueles que o seguiam e que o seguiriam, né? Uhum. Então a gente consegue dividir essa oração em duas partes, né? Primeiro, em favor dos discípulos, aqueles que tinham sido testemunhas oculares de Jesus ali inicialmente, ainda que muito daquilo que Jesus orou ali também se aplique para nós. Sim. Mas Jesus está orando especialmente por eles naquele momento, nesse primeiro trecho. E depois ele ora em favor de toda a igreja ao longo da história, né? Que no versículo 20, né? Minha oração não é Isso. apenas por eles, É. aqueles que tinham sido testemunhas oculares de Jesus, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, que é aquilo que o irmão Cláudio tinha comentado, né? É. E a gente, bom, vocês comentaram praticamente tudo, a gente não precisa falar muito mais coisa Sim. aqui em cima, né? Então, nesse primeiro trecho, em que Jesus ora pelos discípulos e por aqueles que o tinham visto, né, durante o seu ministério, Jesus ora para que o Pai guarde esses discípulos no nome e que os santifique na palavra. É. Né? E esse guardar os discípulos é exatamente para que os discípulos não cedessem às tentações do maligno, né? Jesus até fala, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do maligno, os protejas do maligno. E que o mundo iria odiá-los, mas para eles permanecerem firmes, né? Na mensagem pura, na mensagem como Jesus tinha entregue. Porque eles seriam, né? Os discípulos seriam as testemunhas, né, durante o início da igreja. Eles queriam iniciar a expansão da mensagem do evangelho. Amém. Então envolve tanto o testemunho, né, É. como a manutenção da mensagem Exato. como o Senhor Jesus tinha enviado. É. E isso tudo não tem como ser feito, né, sem o auxílio do Pai, né, sem o auxílio de Deus. E aí, né, a gente tem aquele restante da oração que Jesus ora em favor de toda a igreja e ele ora para que os novos convertidos tenham unidade da fé entre si e com Deus. Daí por isso que assim foi importante o que o irmão Marcos tinha citado, né, sobre a unidade, porque essa unidade é uma marca da igreja. E era uma marca desde o início. Jesus ora sobre isso em relação aos discípulos e ele fala, né, depois. A partir do versículo 20 que eu tinha lido, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Então, o maior testemunho da igreja é a unidade. Unidade de pensamento, unidade da fé. Isso é um testemunho para o mundo. Uhum. E Jesus basicamente ora por isso, né? Porque ele fala, né? Para que sejam um, eu neles e eles em mim. Daí no 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. E no final também, né? Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Amém. Mais alguma questão aqui, gente? Algum comentário nesse trecho da oração sacerdotal de Jesus? Eu
salta aos olhos, né, que o principal de tudo dessa oração de Jesus que ele mostra para nós a supremacia do nome, da palavra e da unidade. São as três coisas assim fundamentais assim que a gente salta, né, na oração, né? As outras coisas giram em torno disso. Então quer dizer que a igreja só vai ser unida primeiro se ela preservar e se utilizar do nome de Jesus, que é o nome que o Pai deu, que é o nome de Deus que deu para ele. Então esse é o nome de Deus, Jesus, a palavra, e isso vai redundar, né, em unidade, porque é lógico que vai ter oração, a intercessão, tudo, mas vai ter todas as orações, súplicas e louvores e tudo mais, mas a base para manter a unidade é isso, né? São essas três coisas que ele vem citando desde o começo, né? Da palavra, do nome, Amém. e aí redunda em unidade. Amém. 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 Bom, amém. Então a gente percebe, né, que essa oração sacerdotal, ela, o que resume, né, é que Jesus, ele amou a igreja. Ele amou a igreja que estava se formando ou que ia se formar e continua amando a igreja que são, na verdade, cada pessoa que aceita Jesus, né, que aceita a palavra de Deus, nos dias de hoje. Então, desde aquela época até os dias de hoje e até a consumação dos tempos ali, quando Jesus voltar, né? Amém. Então, Eu queria trazer uma breve reflexão. Eu estava conversando com a Carol sobre isso quando a gente estava revisando aqui essa aula. Porque assim, depois quem quiser comentar, fique à vontade. A gente entende, né, que Jesus, enquanto ele esteve na Terra, na verdade agora também, né, ele continua sendo. sim. Ele é Deus, claro, né? Deus, eternamente Deus. E nesse sentido é importante a gente entender, Jesus ele tinha plena consciência de quem ele era antes de vir para a Terra. Ele tinha plena consciência de quem Deus era. E em parte ele conhece, em parte não, ele sabia também totalmente como seria a história da igreja. E ele sabia que Deus iria cuidar da igreja como tem cuidado até hoje. E ele não deixa de orar. Ele não deixa de dedicar o seu tempo, um tempo precioso logo antes, né, da sua prisão e poucas horas antes da sua crucificação, para orar em favor da igreja, para orar em favor daqueles que ele tinha separado e daqueles que viriam após, né? E isso é algo muito importante porque é um exemplo muito poderoso para a gente. Como eu falei, assim, Jesus ele tinha plena tranquilidade de que o Pai iria cuidar da igreja, mas ele ora ao Pai. E a gente tem que fazer o mesmo, né? E a gente muitas vezes não acredita muito bem em Deus. A gente não tem a fé tão refinada assim, muito pelo contrário, infelizmente, né? Seria muito bom que a gente pudesse descansar plenamente no Senhor em todos os momentos. Sim. Mas nesse caso, mais ainda a gente deve se dedicar à oração e interceder, né, no caso aqui especialmente, né, pela igreja, pelos cristãos, pelos nossos irmãos, mais especificamente, e por todos aqueles grupos que a gente já viu, né. É importante que a gente se dedique à oração. Jesus ele é um exemplo para nós em tudo, né. E mais especialmente ainda nessa questão do relacionamento com o Pai em oração. Amém.
Bom, acho que a gente pode prosseguir. A Isso. gente tem só mais um tópicozinho para avaliar. Vamos fazer algumas leituras. Ei. Uma continuação, né? Com que frequência que a gente deve orar por outras pessoas? Pera, alguém quer comentar, pastor? Tá, não. Não sei. Bem, amém. Vou continuar. Amém. Isso. Então, Amém. com que frequência que a gente deve orar por outras pessoas? Aqui a gente... Vamos aprender com Paulo, né? Ei. A gente tem 5 textos Olha aqui, lá. gente. Sim. Eu acho que cada um pode ler um. Ia Vamos ficar lá. legal. Quem se disponibiliza a ler aqui 5 trechos? Aliás, cada um lê um, né, no caso. É. Então, daí cada um já pode abrir num trecho assim, né? Verdade. Pra gente poupar tempo. Eu vou ler aqui o Efésios. Então tá Amém. certo. Então tá certo, amigo. Vou escrever aqui. Ainda não precisa ler, vamos só decidir quem que vai ler os outros quatro. Isso. O trecho de Filipenses. Alguém poderia ler, por favor? Eu posso ler, mas eu não sei onde está. Ok, desculpa. A irmã falou. É o livro depois do Efésios. Ah, Filipenses. legal. Então a irmã Isabel vai ler o Então tá Filipenses, certo. né? Filipenses 1, de 3 a 11. Isso. Ótimo. Agora o trecho de Colossenses, a gente já leu esse trecho aqui na Eu leio escola. Colossenses. Bom, Cláudio então lê de Colossenses. 2 Tessalonicenses, alguém lê? Eu posso ler. Então tá certo. 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. E 2 Timóteo 1, 3 e 4. Eu leio esse último de Timóteo, tá? Tá certo, Tá bom. ótimo. Então, vamos lá. Então, irmão Marcos, Efésios 1, 15 a 19. Peraí, vamos lá. Efésios. Paulo, apóstolo de Não, Cristo. dos versículos Peraí. 15 a 19. Do 15. Peraí. 15 ao 19. Tá certo. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual eles os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que creram, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém. Amém? Amém. Bela oração. Glória E a o que Deus. temos aqui? Com que frequência que Paulo ora aqui pela igreja de Éfeso? Desde que ele ouviu falar dela. Uhum. É isso E ele aí. fala, né? Não deixe de dar graças. É. Então é sempre, né? Agora vamos lá. Filipenses 1, irmã Isabel. A senhora conseguiu encontrar, irmã, o trecho? E aí, Filipenses, eu encontrei fé. Ah, não, mas ótimo. Filipenses vem logo depois de Efésios. Isso. Achei.
Ótimo. Isso, amém. Daí a senhora lê no capítulo 1, né, dos versículos 3 a 11. É um trecho... Então vou ler. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu leio mais ainda? Sim, pode ir até o versículo 11, por favor. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer dependendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento em toda a percepção, para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. Glória a Minha Deus. oração também. É. Novamente, né? Qual que é a frequência aí da oração de Paulo pelos filipenses? Toda vez que lembra, né? Eu acho até uma coisa legal que talvez a gente possa passar também para reflexão aí dos irmãos. A gente pegar essas orações que Paulo está fazendo pelas igrejas e ver sobre o que ele ora. Sim. É um excelente ponto de partida para a gente também orar pelos nossos irmãos. Sim. É um excelente ponto de partida. É verdade. Sabe que nesses dois trechos eu também percebi, inclusive fazendo uma relação com o culto de ontem, que falava sobre o conhecimento de Deus, é que Paulo, ele ora para que os irmãos lá nas duas igrejas tenham, primeiro ele fala em Efésios, o pleno conhecimento de Deus. Depois aqui, eles falam, né? Ele fala para que aumente, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, conhecimento de Deus. Então ele ora muito para que as pessoas tenham conhecimento de Deus. Então isso é um ponto importante para a gente orar, para que as pessoas tenham conhecimento de Deus. Agora, Colossenses. Quem que é ler? Colossenses é o irmão Colossenses Cláudio, do né? irmão Cláudio. Isso. Então, versículos 9 a 12. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do plano de conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos por todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para o que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos formou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, obrigada. Então, com que frequência que Paulo orava aí pelos Colossenses? O que ele fala? Comenta, né? Não deixamos de orar por vocês desde o dia em que ouvimos. Então, ressaltando aí a importância. E aquilo que você tinha comentado, né, Carol? Que, de novo, orando, né, para que o pessoal tenha pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém. Agora, a 2 Tessalonicenses, Hermeneusângela, né? isso. Versículos 11 e 12. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês
para que o nosso Deus os faça dignos de vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, com que frequência o apóstolo Paulo ele orava ali pelos Tessalonicenses? Constantemente. Muito bem. Agora, a pastora Rose vai ler 2 Timóteo 1, aí do 3, 3 ao 4. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Então, quando que o apóstolo Paulo orava pelo Timóteo? Sempre, Sempre. constantemente, aleluia. Amém. Então, gente, a gente percebe que em todos esses trechos, né, a oração ela é constante. Então ele fala ali constantemente, desde o primeiro dia que eu conheci vocês, que eu ouvi falar de vocês, olha só, teve uma igreja que ele nem sabia pessoalmente, né? Eram pessoas ali da igreja, né? Por isso que a gente fala que tem que orar por todos os santos, porque tem santos que a gente não conhece, mas que eles estão lá e que eles precisam da nossa oração também. E aí ele fala, oro noite e dia, tal. Então Deus ele quer que a gente ore pelas pessoas constantemente. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, acho que agora fica a missão para todos nós, né? De nos mantermos, né, em oração, sempre vigilantes, sempre atentos, né, em oração, desenvolvendo, né, esse relacionamento com Deus e amando de fato, né, os nossos irmãos. Fala, pastor. Queria aproveitar aqui também um pouquinho desse texto de 2 Timóteo, né? Que orar pelos irmãos faz com que a gente tenha, orar pelas pessoas, interceder pela igreja, pelos pastores, pela liderança, por igrejas que a gente conhece, que a gente não conhece, em favor da saúde espiritual da igreja, como nós temos orado, e precisa se orar mesmo para que seja saudável, né, em tudo. Porque Paulo ele fala no versículo 3 que a pastora leu aqui agora há pouco, né, dou graças a meu Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Quando a gente intercede pelas pessoas, a gente fica com a consciência tranquila. Amém. Não é a consciência limpa, não é pelas outras coisas, é porque ele está intercedendo e orando. Isso traz consciência limpa para o cristão, porque se a gente deixar de orar, quem sabe fazer o bem não faz, peca. E oração é uma coisa assim, é a maior expressão de amor que tem, que Jesus teve por nós, que mostrou, as pessoas falam da cruz. Claro que a cruz foi, mas a oração é um tempo que você dá, e ele ensinou isso pra gente, né? Que eu também queria falar de Lucas, que ele começa falando isso, tudo que Jesus começou a fazer é ensinar, né? No livro de Atos, começou a fazer e é ensinar a gente a fazer. Então a gente precisa fazer isso, para depois a gente não falar, puxa, eu podia ter orado, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, e não fez. Né? Então, é uma questão assim, crucial, né? Vamos dizer assim, para não falar que é obrigatória, né? Amém. 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 Mais algum comentário, gente?
Pegando o gancho do pastor aí, com amor, né, pastor? Com amor, né? Se falar que me ama e não ora por mim, é melhor nem falar. A oração já é um ato de amor, né? Amém. Amém, exatamente. Amém. Bom, Mais uma coisinha só. sim. Aqueles que. Porque existe. A oração é faz parte da vida cristã, assim como a leitura da Bíblia, né? E a pregação do Evangelho, né? Todo discípulo é um portador da mensagem, todos os discípulos, ficou claro na oração de Jesus. Porém, tenho alguns irmãos que foram chamados para a intercessão. Esses irmãos são preciosos e não devem jamais desprezar esse ministério. Esse ministério é fundamental. A igreja só está de pé por causa da intercessão de uns pelos outros, mas muito mais desses irmãos que têm esse chamado especial para a intercessão. Isso é fundamental, é alicerce para a igreja mesmo, esses irmãos de oração. Irmãos e irmãs, né? Claro, né? Isso aqui eu estou falando irmãos, sem distinguir gênero, né? Porque isso é chamado mesmo. Tem gente que é chamado para orar, que se não orar... Então, essas pessoas não podem jamais parar de orar. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Bom, gente, se não temos mais comentários, podemos encerrar a aula. Relembrar, semana que vem a gente vai fazer de novo aquele desafio da leitura. A gente já está acabando, né, a nossa folhinha. Então, sábado que vem a gente já encerra. Domingo cada um comenta novamente, né, o que leu nesse trecho. Isso. A gente não esqueceu da folhinha passada. A gente vai fazer a avaliação aí das duas folhinhas, né, para entregar Exatamente. nossa, como que chama? Nosso incentivo aí, Nosso incentivo, à leitura. É. E é isso, né? Então, semana que vem, não esqueçam, preparem Isso. aquilo que vocês leram. Cada um vai ter aí um tempinho, aí, uns 5 minutinhos para comentar sobre o que leu nesses últimos 2 meses, sobre alguma coisa, né, do que leu. Pode também falar de forma geral, pode falar de forma específica. E é isso aí, né? É isso aí. Uhum. Amém. Então, pra gente finalizar, vamos fazer uma... O pastor vai falar um negócio. Pastor, pode falar. Pode falar, pastor. Ele está só mandando coisinha. Tá. Você pode fazer oração, Lili, pra Sim, gente finalizar? amém. Vamos lá. Vamos orar, gente. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós oramos a Ti e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos transformado. Nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te louvamos pelo Teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a orarmos por todas as pessoas, pelas pessoas que nós conhecemos, pelas pessoas que não conhecemos, pelas pessoas que nos perseguem também, para que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos orar para que o Senhor nos dê o conhecimento do Senhor e também orar para que as outras pessoas também alcancem o conhecimento do Senhor também. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Amém.